Calma. Respira. Novamente. Calma. Você tem algum problema com imagens impactantes? Respira, tá? Eu tô querendo te alertar aqui. Olha o que eu vou te mostrar nesse momento. Uma super produção do meu parceiro Rodrigão, lá do grupo de membros, já, né, mostrando aí pra vocês como o Thiagão espera ficar no final desse mês. Sério, Thiagão? Tem coragem? Promessa é promessa. Promessa é promessa. Tô nem aí. Faixa, 0. Faixa, 0. Nossa, não fiquei legal não. Tô um louco, um 22 nessa montagem aí. Capaz de aparecer aqui na rua, pá, não, 0. É louco, hein? É 22, hein? Segura! Mas é isso aí, família. Eu vou ser um 22, mas muito, muito feliz. É isso. Vamos lá para mais uma resenha? No momento que eu estou gravando esse vídeo, 2h52 da manhã, bom dia, um excelente domingão, um dia abençoado para todos nós. Antes de começar mais essa resenha, esse pré-jogo, eu gostaria de agradecer à família vascaína por mais um campeonato brasileiro, né, que a gente encerra aqui no canal Vasco em Família, momentos de alegrias, é uma sequência positiva que foi muito bacana, né, o mês de setembro e outubro aqui no canal a gente, né, curtiu bastante. Infelizmente chegou novembro, né, então essa reta final do Campeonato Brasileiro não ficou legal para o Vasco, né, meio que deprimente, mas queria agradecer demais aqui a família vascaína que acompanhou a gente desde o início desse campeonato, desabafos, alegrias, análises, cortes e tudo mais. Obrigado, tá, família vascaína? Então vamos finalizar aí a última rodada do Campeonato Brasileiro contra o Galo. Sem reações, tá? Por quê? Assim, família, eu acho que o torcedor do Galo, eu tava até agora aqui, né, assistindo alguns canais, lives, vídeos, tentando achar alguma coisa, mas o torcedor do Galo, ele tá muito desanimado, né, com essa última rodada, por tudo que aconteceu também nessa temporada. Os caras eliminaram o Flamengo da Copa do Brasil, saíram, né, pro Cruzeiro na Copa do Brasil, é isso? Também Campeonato Brasileiro patético, perderam a Sul-Americana e agora até podem ficar fora dessa competição, dependendo do resultado de hoje. Então, assim, o que eu estava acompanhando nos canais do Atlético era mais uma questão da barca ser a maior barca da história do Galo do que propriamente o jogo de hoje. O jogo de hoje está meio que em segundo plano, né, para o torcedor. Claro que internamente entendo que isso vai ser trabalhado, não, a gente tem que conquistar essa vaga aí, como é que vai ser o ano do Galo, né, jogando só na estadual, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, né, vai ter ali uma mobilização, acredito, mas o torcedor, de um modo geral, do Galo não tá, né, muito feliz não, tendo que ganhar do Vasco para conquistar essa vaga aí na Sul-Americana. Então a gente vai resenhar aqui, né, vamos falar muito do Vasco, do provável Vasco, segundo o canal Atenção Vascaínos, todo reserva. E a gente vai debater algumas situações aqui, porque eu estava vendo uma apuração do canal Detetives Vascaínos, que, claro, eu entendo o Vasco, está tentando motivar essa galera, vamos observar nesse jogo, a galera vai ter ali, né, a oportunidade de mostrar serviço para entender se fica, se não fica para 2026. Mas não me engana, não. Essa galera aqui, ó, tem que zarpar. Além disso, família, destacar aqui também que um programa do Sport TV, Troca de Passes, colocou 2 jogadores do Vasco na seleção do campeonato. Esse vídeo aqui também eu vou trazer uma certa polêmica, né? Pra gente debater e deixar o seu domingo já logo pela manhã. De repente tu fica daquele jeito com a opinião do Thiagão. Vai mandar esse jogador embora, seu 22. Vai ficar careca, né? Não sei o quê. Você acha não que já vai ficar calvo, né? Chega aí que a resenha tá boa. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, comenta, raipa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. E também tem a parceria aqui do YouTube que você pode nos ajudar, Família Vascaína. É isso mesmo. Thiagão, não vou comprar a camisa do Vasco, o boné, o tênis que você separou. Bacana, mas não faz muito o meu estilo. Fechou. De repente você está planejando comprar um fogão, um tênis, um ferro, uma camisa no Mercado Livre, na Shopee, Netshoes ou no Magazine Luiza, é só você clicar aqui no nosso link. Como assim, Thiagão? Mas tu tá aí vendendo camisa e boné aí no Mercado Livre? Eu vou te ajudar do mesmo jeito. Porque o meu link vai te direcionar. E aí você comprando a parada que você tá planejando sem pagar R$1 a mais, isso é importante, né? Não, nada, você vai pagar R$1 a mais, você vai estar contribuindo aqui com o nosso trabalho. Fechou? Vamos seguir a nossa resenha, família.
Destacar aqui com vocês, né, que o programa Troca de Passes colocou 2 jogadores do Vasco na seleção do campeonato. É isso mesmo, tá na tela para vocês. Ó, a seleção ficou assim, com Walter no gol, PH na lateral direita, Léo Ortiz e Léo Pereira, Reinaldo, Jorginho, Matheus Pereira e Arrascaeta, Vitor Roque, Caio Jorge e Ryan. 3 centroavantes, né? Poxa, cara, eu tava vendo isso em algum lugar, essa informação do Joel Silva, né? Eu acho que o Ryan vai ser a revelação do campeonato. E, de fato, o PH entrou aqui na seleção do campeonato. É uma parada assim, né? Vamos esperar terminar a competição e a gente vai, né, entender isso aí, vai saber realmente. Assim, família, eu acho o PH... Cara, porque a gente, assim, eu não consigo acompanhar, né, todos os jogos. Então, tu olha o PH aqui, eu tenho certeza que o torcedor do Cruzeiro, o torcedor nosso rival aqui, talvez o palmeirense, vai falar, nada a ver, PH, não sei o quê. Mas é um lateral que chegou na seleção, né, esse ano. É um cara importante nos números, duelos, dribles, assistências. Tem ali as suas falhas, mas eu acho que merece, cara. Merece, porque o Vasco tem a sua dificuldade defensiva, as suas dificuldades, né? E mesmo assim é um lateral que consegue se sair bem nesse fundamento, nessa fase do jogo, e consegue contribuir demais no ataque. Não dá para negar que mesmo em alguns momentos de oscilação, o PH é um jogador muito importante. No ano passado eu cansei de falar isso aqui com vocês, que o Vasco tinha um tripé, né, em 2024. Léo Jardim, Piton e Verratti. Na minha opinião, o PH nesse ano tá nesse tripé aí. Depois eu falo os outros dois assim que eu tenho que pensar, tá? Mas o PH com certeza está, porque é um jogador muito importante. Eu entendo que ele, né, conseguindo contribuir, estando bem numa partida, o Vasco cresce muito, família vascaína. E o outro jogador, não preciso nem falar, né, que é o Ryan, apesar da sua idade, 19 anos, é um cara que tem 14 gols na temporada, no Campeonato Brasileiro, perdão, não vai jogar hoje, né, então não vai conseguir subir aí esse número, foi poupado para jogar contra o Flucê, e eu acho assim também que merece. Eu não sei como é que vai ficar isso aqui, né, porque a seleção acho que é por votação e tudo mais, e não sei se de fato vão escolher ali 3 centroavantes, porque entendo que o Caio Jorge, claro, merece, é o artilheiro do campeonato, o Vitor Roque é vice-campeão, e também tem os seus gols na competição, e o Vasco está mal colocado, mas o Ryan jogou muita bola. Então é um cara que eu acho que merece também. E assim, família, é aquilo que a gente comenta aqui, né, sobre o elenco do Vasco, sobre o time e tudo mais. Há quanto tempo o Vasco não tem um jogador na seleção do campeonato? Cara, amanhã não vou lembrar não. Será que... eu tô parando aqui, vocês podem me ajudar aí, tá? Vou ver os comentários aqui, depois eu posso pesquisar e colocar na edição. Dedé em 2011, 2012, cara, não lembro de outro jogador do Vasco na seleção do campeonato não, né? O Vasco fez uma boa campanha em 2017, acho que o Nenê foi craque da galera, alguma coisa assim, mas não entrou na seleção. Eu não me lembro não, de repente é o Dedé, cara. Dedé é o último jogador que entrou aí. Não lembro, família, vocês podem me ajudar nesse sentido. Vamos seguir a nossa resenha. Eu tava vendo essa postagem aqui do canal Detetives Vascaínos, tá na tela para vocês, ó. Jogadores serão observados contra o Atlético Mineiro. Diniz passa recado. É isso mesmo, família. Mas assim, eu vou te ser bem sincero, cara, que a gente não pode, né, não tem esse entendimento. É para buscar ali uma motivação para esses jogadores, porque o Vasco precisa do resultado, né, precisa pelo menos empatar para garantir a vaga na Sul-Americana, mas tu não pode fazer uma avaliação por um jogo, né, família? Isso não existe. Então, assim, quero até debater com vocês esse provável time aqui, e eu já vou falando, assim, jogadores que eu acho que podem sair na minha visão. Tô procurando aqui o provável Atlético Mineiro, porque eu esqueci de colocar aqui, família, mas tá aqui, separei aqui, e aí a gente volta a trocar uma ideia sobre o jogo. Olha só, eu vou pegar aqui o time do Vasco, e a gente vai trocar uma ideia. Na sua visão, comenta aqui quem fica, quem sai. Olha só, Fusato vai jogar hoje. Poxa, eu não posso chegar aqui e falar que o Fusato não merece ficar, não sei a questão financeira, se é o entendimento do jogador também, sabe? Mas, poxa, jogou uma partida, falhou, né, lá contra o Mirassol, mas tu vai definir por um jogo que o cara não presta, não serve? É difícil. O Léo Jardim também falhou bastante no primeiro turno naquele ano, 2023, e olha o que o Léo Jardim é hoje. Uma referência pra gente, né? Tietê. Vida que segue. Poxa, Thiago, e se acontecer a mística do Tietê esse ano? Obrigado. Vida que segue. Lucas Oliveira, não preciso nem falar. Freitas pode gerar um debate,
mas eu ficaria com o Freitas por elenco. O Vasco não gastou R$1 com esse jogador, é novo, é jovem, tem 23, 24 anos, tem margem para evoluir, tem margem de crescimento. O Vasco pode colocar um papel colorido no futuro com esse jogador. Eu acho que esse ano teve aí alguma sondagem do Fenerbahçe da Turquia em relação ao Lucas Freitas, que é um jogador que eu acho que a permanência vale a pena. Repito, o Vasco não pagou R$1 por esse jogador. Vitor Luiz, vida que segue, mas tem mais um ano de contrato, né? Até o final do ano que vem. Hugo Moura, já deu. Matheus Carvalho, já deu. Paulinho, eu amo de paixão, gostaria da permanência dele. Mas ele não entrou em campo esse ano, irmão, são 22. Mas é uma questão de sentimento, tá? Agora, eu acho muito difícil o Paulinho ficar. A ideia, né, pelo menos é o que se fala, que ele vai partir, o Vasco não vai renovar. Agora, se ele vai jogar amanhã, tô gravando esse vídeo na madrugada da manhã, se ele vai jogar hoje, aquele papo de, poxa, não coloca o Paulinho porque ele pode se lesionar, a gente tem que renovar e tudo mais. Não sei, né? Mas, cara, o Paulinho de 2023 seria um jogador muito interessante para 2026. Mas são 2 anos aí, né, que o cara não consegue jogar. O ano da lesão e esse ano também, né, não conseguiu performar, família. Matheus França, empréstimo, eu não preciso nem comentar. David é um cara que vai, assim, gerar um debate, porque eu não sei, né, família, a questão financeira aqui do David, o Vasco teve que comprar ele do Internacional porque ele bateu as metas em 24. Não sei como é que é aqui. E o David é reserva, né? Eu acho que o David, para ser reserva, é até um jogador útil, sabe? Fez a cagada lá contra o Bahia. O meu coração é vida que segue pro David, tá? Vida que segue. Por exemplo, tenta o Breno Lopes. Breno Lopes e David. Mano, sei lá. Mas é uma cara nova, né? A gente quer ver. Então, o David eu fico meio que na dúvida. Verratti é a polêmica do dia. Família, eu entendo assim, o que acontece no Vasco hoje, e na minha visão é muito complicado, né? Porque a gente tem a importância do jogador, a gente tem a qualidade, o currículo, né? O que ele produziu no Vasco para ganhar X valor. Então você vê alguns jogadores como o Léo Jardim, hoje ganha muito bem, porque, né, ele mostrou, ele rendeu, ele contribuiu com o Vasco, assim como o Verratti. E eu posso citar o exemplo do Felipe Coutinho, que ganha o que ganha hoje, eu acho que é o maior salário do Vasco, pelo talento, que já demonstrou ao longo da sua carreira, pelo currículo, mas não, né, o que ele produz no Vasco. Hoje o Coutinho, não estou falando nenhuma besteira, o Coutinho joga para ser o maior salário do Vasco? Não joga. O Coutinho já contribuiu mais. Eu tô falando esse ano, tá, família? Tô falando de bola. Não tô falando que o Coutinho já ajudou financeiramente, sócio torcedor, venda de camisa. Eu tô falando dentro de campo. O Coutinho produziu mais que o Verratti? Não. O Verratti, dentro de campo, eu acho um jogador mais importante para o Vasco do que o Felipe Coutinho, tá? Polêmico? Tô sendo polêmico? E olha que eu sou fã do Felipe Coutinho, amo o Felipe Coutinho, mas acho que o Verratti contribuiu mais. Nossa permanência em 23, o Verratti junto com o Piton e com Jardim conseguiram levar o Vasco a uma semifinal de Copa do Brasil depois de 500 anos. Foi importante para a gente ter mais tranquilidade também no Campeonato Brasileiro. Esse ano ainda foi importante num período, depois caiu bastante até chegar ao ponto de ser reserva. Então, assim, na minha opinião, tem comparação. O Verratti já contribuiu muito mais do que o Felipe Coutinho. Agora, eu acredito até mais no Felipe Coutinho, pela idade, pelo talento. E melhorando o entorno, o Felipe Coutinho é gênio. Mas tem uma coisa que me incomoda demais, família, quando a gente fala de salário, né, e eu tô falando do Jardim, tô falando do Verratti, tô falando do Coutinho, são jogadores que, né, ganham mais ali no Vasco, eu tenho certeza absoluta disso que eu tô falando com vocês. E aí o que me incomoda, pelo menos é a minha visão, tá, de bola. Você tem o Felipe Coutinho, que deve ser o maior salário, e o Verratti, que tá entre os maiores salários do Vasco, e na minha opinião é água e óleo. Água e óleo. Os dois não casam juntos. E aí, se você ainda pensar no Nuno pelo lado esquerdo e o Ryan pelo lado direito, aí que não casa mesmo. Aí, a dificuldade defensiva do Vasco passa muito por essa questão física do nosso quarteto. Felipe Coutinho e Verratti têm as suas dificuldades, o Nuno também tem muita dificuldade desse jogo sem bola, assim como o Ryan. Então a nossa fragilidade defensiva, além das fraquezas que jogaram no Vasco nesse Campeonato Brasileiro, né, ao longo da primeira até a 38ª rodada, que vai acontecer no dia de hoje, você pode ter certeza que essa fragilidade física da frente contribui com a nossa dificuldade defensiva. Não há a menor dúvida, família. Família, quem acompanhou o Flucê jogando contra o Grêmio, cara, o Freitas, ele fez uma força para que o Grêmio pudesse virar aquela partida. Só que não conseguiu. Porque os caras correm mais, é mais força dinâmica e acaba segurando defensivamente ali, ajudando defensivamente ali. Falo isso aqui com vocês há quanto tempo? Né? Com essa fragilidade sem bola do Vasco, pode botar a melhor zaga do mundo que vai sofrer, pô.
vai sofrer, vai. Com o estilo do Diniz ainda, de em vários momentos deixar a zaga exposta, vai sofrer muito, vai sofrer demais. Então, família, isso me pega, tá? Isso me pega um pouco em relação a esses jogadores, tá? Isso precisa ser avaliado, precisa ser pensado. Um time que hoje tem uma situação de recuperação judicial, precisa realmente de uma logística financeira para ter um time competitivo. Pensa comigo, o seu jogador que tem o salário mais alto e o outro que tá ali, né? Sei lá, será que é top 5, top 4? Não casa os dois juntos. Não faz sentido nenhum. Isso não tá certo. Isso não tá certo. Podem ficar com raiva de mim, mas isso não tá certo. Então esse time reserva aqui do Vasco, família, é uma galera para ir embora, tá? É uma galera para ir embora. Eu espero que o Vasco possa fazer, assim como o Atlético Mineiro, uma barca bem grande aí, porque essa galera, na minha opinião, não dá para falar aqui de todos, não dá para falar que a gente não tem certeza de nada, mas eu tô batendo nessa tecla nos últimos vídeos. Venderam o Pedrinho. Deixaram o cara, né, tentar ali, botar o lado torcedor para fora, vão parar na Libertadores, é isso, brigar, não sei o quê. Veio a vaidade, né, aquilo, e aí o time hoje não tem nem a condição, a tranquilidade de poupar para jogar a Copa do Brasil, porque tá com a consciência pesada, teve esse debate, pode perder a vaga para a Sul-Americana. Isso não existe. Isso não existe. O Pedrinho, o Vasco, precisa dar uma resposta para esse grupo de jogadores. Uma galera precisa vazar. Ah, Thiago, e se ganhar a Copa do Brasil com gol desse, com gol daquele? Não pode mudar o critério. Não pode mudar a avaliação. Tem que sair. Tem que sair, família vascaína. Vamos lá, eu vou falar o Vasco de novo, novamente, mas deixa eu destacar aqui o Atlético. Tá na tela para vocês, ó. Everson, Saravia, Juan Tressoldi e Vitor Hugo. Júnior Alonso e Guilherme Arana. Saravia à direita, Guilherme Arana na esquerda, 3 zagueiros. Na cabeça de área, Alan Franco e Igor Gomes. Gustavo Scarpa fazendo meia, Dudu e Rony na frente, né? E aí tem a dúvida aqui do Alexander, do Coelho e também do Hulk. E o nosso Vascão, Daniel Fusato, Tietê, Lucas Oliveira e Lucas Freitas, Vitor Luiz, Hugo Moura, Matheus Carvalho e Paulinho. Matheus França, David e Verret. Família, falando aqui do time do Vasco, eu gostei, porque eu sou a favor de poupar, né, o time titular do Vasco. Gostei da ideia dos 3 volantes, gostei mesmo. Eu só, poxa, testaria aqui o Garré, cara. Mas assim, eu sei que no conceito ali do Diniz, né, perante o grupo, não cabe. Eu sei, porque é o Matheus França que entra, é o Matheus França que é relacionado e o Garré tá passeando aí, né? Tá passeando. Agora que ele foi relacionado. Mas, poxa, a gente já viu aí recentemente que o Matheus França, cara, tem menor condição. Espero que ele possa calar a minha boca no dia de hoje. Mas eu gostaria de ver o Garré aqui, já que vai ter 3 volantes, né, dando uma proteção e dando liberdade também para os laterais. E o Verret e o David na frente. Com certeza que o Vasco vai jogar, né, com os 2 mais próximos da área e os volantes protegendo, assim, ajudando nas laterais, família vascaína. Cara, eu gosto da ideia. Claro que eu faria aqui algumas mudanças, vocês sabem, já comentei com vocês, mas é por aí, família vascaína. Eu acho que o Vasco tem que realmente focar todos os seus esforços na Copa do Brasil e, se Deus quiser, a gente vai garantir essa vaga aí na Sul-Americana no dia de hoje, família vascaína. Fechou?